waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Inglês. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Bem-vindos à nossa live, pessoal. Sexta-feira, 6h30. Sexta-feira, dia de estudar inglês, por que não? Só um minutinho, a gente já continua. Só para a gente corrigir aqui, para ver o que está dando errado. Aí, gente, na verdade tinha um somzinho de fundo aí, eu esqueci de tirar, é por isso que a nossa live estava baixa, tá? Então vamos lá, 100% focado agora. Ó, o pessoal tá chegando aí no Insta. Borges Júnior, seja bem-vindo. Se você quiser assistir lá no Instagram, no YouTube, clica no link que está no Stories, que lá eu estou compartilhando a minha tela. Bom, eu estava falando para vocês, gente, quando deu um probleminha no meu áudio aqui, sobre os tipos de inglês, tá bom? Então, olha só, eu estava falando que, assim como o português, você tem vários locais, você tem português do Brasil, Portugal, alguns países da África, e essas pessoas todas, elas se comunicam, você entende. No nosso próprio país, gente, o Brasil é um país muito grande, né, de extensões continentais. Então você pega, por exemplo, a pessoa que é lá do Sul, do Rio Grande do Sul, como a pessoa do Nordeste, dá uma diferença bem grande. Não só no sotaque, que às vezes a gente fala apenas do sotaque, mas não é só no sotaque, tem palavras diferentes também, né? Ó, eu tô em Minas Gerais, em Araxá. Você compara com São Paulo, eu sou paulista, vim de São Paulo. Quando eu vim pra cá, percebi várias palavras diferentes. E às vezes eu não entendia. Então isso vai acontecer com o inglês também, com o inglês britânico, com o americano e assim por diante. Mas eu gostaria de comentar com vocês algumas diferenças. Tá? Então eu queria comentar com vocês algumas diferenças entre o inglês britânico, americano e assim por diante. Bom, quais são os tipos de inglês que a gente tem, gente? Os tipos de inglês mais comuns, mais conhecidos, são esses aí que eu coloquei na tela, ó. Inglês americano, britânico, australiano, canadense, escocês, irlandês, ainda tem mais alguns, né? Tem a Nova Zelândia e assim por diante. E aí você vai perceber algumas diferenças entre eles, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, ó, como exemplo, eu vou falar para vocês a diferença entre o americano, o inglês americano com o inglês britânico, tá bom? Então vamos ver a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Então vamos lá, o que a gente tem de diferenças aqui, gente? Vamos falar primeiro diferenças de vocabulário, tá? Entre esses dois. E aí você vai perceber que entre outros existem também, mas vamos focar nesses dois para ficar mais fácil, né? Bem-vindo aí, pessoal que está chegando no Insta, tá chegando mais gente aí. Estamos falando um pouquinho sobre diferenças do inglês para você que quer aprender inglês. Olha só, gente, ó, acompanha comigo lá no YouTube, você que está aqui no Insta, se você quiser, você vai tirar mais proveito, tô repetindo. Então vamos lá, por exemplo, gente, vamos falar algumas palavrinhas aqui, ó. Deixa eu só tirar esse espaço aqui do meu Word, que eu gosto mais de trabalhar assim. Então vamos lá, ó. Por exemplo, a palavra color, né, em inglês, que é cor, né? Nós temos ela no inglês americano, que posso falar assim, gente, AM vocês já sabem que é americano, tá? E no inglês britânico, olha lá, ó, ele já escreve de maneira diferente, tá vendo? No inglês americano terminou com OR, no inglês britânico OUR, tá? Então é uma diferença de escrita no vocabulário aí. Quer ver um outro, ó? Organize, tá? No inglês americano ele é escrito com Z e no inglês britânico ele é escrito com S. Ó, então, novamente, uma pequena diferença entre as duas línguas. Olha mais um exemplo, a palavra center, tá? No inglês americano escreve assim e já no inglês britânico é century, tá? Century. Então, também é diferente a escrita e também muda um pouquinho a pronúncia nesse caso, gente. Quer ver um outro, ó? Elevador. Como é que se fala elevador em inglês, tá? Ó, o inglês americano, ele vai falar elevator, tá? Elevator, inglês americano. Já o inglês britânico, ele vai falar lift,
tá? Que é a mesma coisa, também significa elevador, tá bom? Um último exemplo para vocês, uma palavra bem comum que é pants, que em inglês americano significa calças, e já o britânico ele fala trousers, tá? Percebe algumas diferenças, gente? Então, olha, são algumas palavrinhas, não quer dizer que você não vai entender a língua. E também se você chegar lá na Inglaterra e falar pants, eles vão te entender, tá? Assim como às vezes algumas palavras do português que vem de Portugal a gente sabe, não todas, mas algumas sim. E quando não entender, é a mesma coisa que acontece no Brasil, né? Que eu falei já para vocês. Você vai no Nordeste, tem palavras diferentes. Por exemplo, a palavra mandioca, né? Aqui no Sudeste se fala mandioca. Também é chamado de aipim, de macaxeira e mais alguns outros nomes aí que eu não estou lembrado agora. E às vezes você nunca tinha ouvido falar isso, ou se você for naquele outro estado, você não vai entender. A mesma coisa acontece com a questão do inglês. Então você vai perceber pequenas diferenças de vocabulário, tá? E aí você pode aos poucos ir conhecendo esses vocabulários. Outra coisa, gente, que você vai perceber são diferenças de pronúncias, tá? Então vamos lá, agora diferente do português, que tem uma pequena diferença no sotaque, né? Mas a pronúncia não é tão diferente. No caso do inglês americano, e o inglês britânico e os outros tipos de inglês, às vezes vai ter questão de sotaque, às vezes vai ter uma diferença um pouquinho maior na maneira de você pronunciar, tá bom? Mas o mais forte é o sotaque, gente, é igual aqui, né? Você sabe que, ó, por exemplo, eu sou do interior, né? Tem gente que fala interior, né? Por exemplo, ali bem próximo da capital de São Paulo, o R também já é um outro tipo de R, né? Eles falam assim, por quê, por exemplo. Não é por quê nem por quê, é por quê. Ó, são 3 sotaques diferentes dentro só do nosso país, língua portuguesa. Então o inglês não é muito diferente não, tá? Olha um exemplo muito comum, a palavra água em inglês, tá? No inglês americano, gente, você vai ver que o americano ele vai falar a palavra assim, mais ou menos assim, parece um rá. Ele fala make water, né? Não é bem esse rá, tá? Que não existe, na verdade, esse som de rá, de baralho, por exemplo, em inglês. Mas o som mais parecido com o nosso, que a gente consegue repetir, é esse rá. Então fica water, que a gente fala dessa forma. Se você quiser pegar na fonética, eu vou mostrar para você qual que é a representação fonética do inglês americano para essa palavra. Fica dessa forma aí, ó, que eu estou mostrando para o pessoal que está no YouTube, tá? Olha lá, ó, water, tá? Que na verdade, gente, ele é um D. É como se você cortasse, water, né? Só que você corta esse D, então fica parecido com water, tá? Já o inglês britânico, gente, ele já vai falar de maneira diferente, né? Ele já vai falar, ele vai pronunciar melhor esse T, tá? Deixa eu pegar a representação fonética aqui para mostrar para vocês também. Olha só. Essa aqui, gente, é a fonética do inglês britânico, tá? Vamos pôr aqui, ó, BR você sabe que é British, tá? De inglês britânico. Aí o inglês britânico vai falar water, tá? Water. E o inglês americano vai falar water. E é a mesma coisa. Mesma palavra. Então tem essa diferença de sotaque que você vai ver. Você vai perceber também algumas diferenças, gente, em entonação. Por exemplo, a palavra garagem, tá? Tem diferença do inglês britânico para o inglês americano. No inglês americano, eu vou até destacar aqui para vocês, gente, ó. Você vai dar o stress, que a gente fala, né, a sílaba tônica, no começo. E já no inglês britânico, inglês da Inglaterra, você vai dar a sílaba tônica no final. Quer dizer, se você quiser falar garagem em inglês americano, vai ser garage, tá? Ou, na verdade, é o contrário, gente. Espera que eu inverti aqui. Ó, esse primeiro aqui é o britânico, tá? E o garage é o inglês americano. Então, olha só, no inglês americano fica garage, no inglês britânico fica garage. Essa é a diferença. Houve uma pequena diferença na sílaba tônica, né? A gente chama em inglês de no stress, tá bom? Quer ver uma outra palavra? Aqui, ó, endereço, tá? Mesma coisa, ó. Então vamos lá, no inglês americano e depois a mesma palavrinha no inglês britânico. Qual que é a diferença, gente? No inglês americano, você vai dar ênfase no começo da palavra. Esse aqui já é o inverso da de cima. E no inglês britânico, você vai dar ênfase no final da palavra, tá? Então ficou, ó, address é endereço em inglês americano. E address é endereço no inglês
britânico. Tá vendo? Então não são grandes diferenças, ou seja, não é isso que vai impedir você de aprender inglês. Por que eu estou falando isso? Primeiro porque é uma curiosidade, muitas pessoas perguntam isso, muitas mesmo, gente. Vários alunos quando chegam lá na escola, eles perguntam, qual que é o inglês de vocês? Qual o inglês que eu vou aprender? Gente, foca em um, mas lembre-se que você vai aprender todos. Não precisa de você ter esse receio de que você não vai conseguir se comunicar com o inglês britânico se você estudou americano, ou que se você for para a Austrália você não vai conseguir falar. Não precisa ter esse medo, tá? Vai ter algumas pequenas diferenças, como eu estou mostrando, mas não é nada que vai impedir a sua compreensão. Eu, por exemplo, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora que era australiana. Um sotaque até muito tranquilo de ouvir, tá? A única diferença é que tem algumas maneiras de pronúncia do Y, por exemplo, que muda um pouco em relação ao inglês americano. E o sotaque australiano, ele lembra para mim, talvez outras pessoas podem pensar diferente, mas para mim me lembra aquele inglês assim, meio caipira, igual lá do Texas, dos Estados Unidos. Tá? Se você assistir um filme pegando aquela parte lá meio do Texas, você vai perceber que é um inglês meio caipira. Mesmo se você não fala inglês, você consegue notar que eles falam um pouquinho diferente do inglês, por exemplo, de Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Ó, igual ao Brasil, dentro do mesmo país, essas pequenas diferenças. Tá? Muito bem. Bom, tirada essa dúvida, ou contado um pouco sobre essa curiosidade, agora eu vou falar para vocês o tema principal da nossa aula, tá? Que é qual que é, gente? Ó, como aprender inglês, tá? E aí, quando a gente se fala de aprender inglês, a primeira coisa que eu quero sugerir para você é o seguinte, ó, tenha a mente aberta, tá? O que quer dizer mente aberta? Muitas vezes você vai vir com vícios lá do seu colégio, tá? O inglês de colégio, gente, que você estudou lá, sei lá, no ensino médio, ensino fundamental, esse inglês, ele não é um inglês que foi planejado para ensinar você a falar. Não, por quê? Porque qual que é o objetivo do colégio? O objetivo do colégio é simplesmente ensinar você a leitura escrita para você passar no vestibular. Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? Eles não têm foco em ensinar você a falar, então é um pouco diferente. Gente, ó, vi que tá chegando mais gente aí no Insta, né? Sejam bem-vindos. Para você que chegou por último, se quiser me acompanhar no YouTube, estou compartilhando a minha tela lá no YouTube. Tá? Vamos lá. Continuando então, gente. Mente aberta, né? Que eu estava falando. Tenha sua mente aberta para aprender coisas novas. Então, falando de mente aberta, eu vou falar de duas coisas com você. O que você não deve fazer, tá? Lembra, segundo a minha opinião, segundo a maneira que eu aprendi inglês, e eu estudei em duas metodologias diferentes, tá? Só para contar brevemente para vocês, eu estudei mais ou menos... Na verdade, assim, gente, desde criança eu tinha vontade de aprender inglês, né? Aí, já na fase adulta, alguns amigos se reuniram, vamos montar uma turma só entre amigos numa escola. Joia, fomos lá, fiz 6 meses numa escola só gramática e texto, parecido com o inglês de colégio, quando eu morava lá no interior de São Paulo ainda, gente, tá? Eu nem morava aqui ainda em Minas. E não foi uma experiência tão legal. Foi legal no sentido de ser algo novo, mas eu não senti muito progresso. Vim para Araxá, depois de alguns meses eu comecei a estudar inglês na própria escola Advance, que usava na época a mesma metodologia, que é o que tinha disponível, né? Aquela metodologia tradicional que primeiro te ensina a ler e escrever para depois falar e ouvir. Né? Fiz 5 anos de inglês. Mesmo assim, eu ainda não tinha alcançado a fluência que eu gostaria. E aí nós adquirimos na época uma outra metodologia, né, que é a metodologia da Excellent Global, que essa sim trouxe para mim a fluência. E é isso que eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu aprendi desde então, que eu acho que é a melhor maneira hoje de você aprender inglês. Quer dizer, eu experimentei dos dois mundos, né? Eu estudei um bom tempo nas metodologias tradicionais e depois estudei numa metodologia diferente. E essa é a melhor maneira que eu acho para você aprender inglês. Bom, então vamos lá, gente. Ó, vamos colocar aqui, ó, o que você não deve fazer, tá? Então esse é o que nós vamos falar aqui agora. Vou colocar aqui até em vermelho para você acompanhar. Vamos lá, primeira coisa, gente, ó, não espere resultados milagrosos da noite para o dia. Tá? Então é muito comum as pessoas começarem a estudar inglês e achar que com 6 meses já está falando tudo. Gente, não é tão simples assim, tá? Porque é uma língua. Olha só, você talvez já está na fase adulta e ainda fala palavras erradas em português. É ou não é? Então como que você quer, e de repente, há poucos meses, fazendo 2 horas por semana talvez, numa escola tradicional, você falar inglês assim? Não tem jeito. Então você precisa de ter um pouquinho de paciência, tá? Para que você alcance o resultado que você espera. Segundo, gente, ó, você não vai
entender 100% do que os gringos falam. Ah, Edson, então eu vou embora, não vou nem assistir essa live mais. Como assim, é? Gente, pensa o seguinte, ó. Se você entende tudo que as pessoas falam em português mesmo? Não entende, tá? Às vezes você não entende por vários fatores. Primeiro, às vezes a pessoa falou muito rápido. Às vezes, como eu disse, ela é de outra região. Às vezes ela falou um vocabulário que você não conhece, tá? Eu gosto muito de usar um exemplo que eu falo do galeteiro. Não sei se você sabe o que é galeteiro, você sabe? Muitas pessoas não sabem, né? Português. Tá? Galeteiro, gente, é aquele objeto que vai na mesa dos restaurantes onde vai tempero, saleira, assim por diante. Tá? Ó, galeteiro não é uma palavra muito comum, mas é português. Tá? E junto com isso tem várias outras palavras que talvez você não saiba o significado. Então, em inglês vai acontecer a mesma coisa. Você não vai entender 100%. De vez em quando vai ter uma palavra ou outra que você não vai saber, mesmo depois que você já tiver uma boa fluência em inglês. Então, quando você não entender algo, não fique triste, gente. É normal, tá? O importante é você saber perguntar, você ter fluência suficiente para perguntar ou fluência suficiente para explicar algo que você não saiba a palavra certa em outra língua, que é o que acontece conosco em português. Segundo, gente, ó, não questione o seu progresso, tá? Quer dizer, muitas vezes o aluno, ele começa, eu estou aprendendo muito devagar, eu não estou entendendo, mas não sei o que, começa um monte de mimimi, como dizem algumas pessoas, né? Um dos motivos disso, gente, que eu coloquei no próximo ponto, que é o seguinte, que você não deve se comparar com outros, tá? Com outros alunos ou outros falantes de inglês, tá? Por quê, gente, ó? Muitas vezes, esse mimimi aí que eu falei, ele vem porque você está comparando com outra pessoa. Mas eu já tenho 1 ano de inglês e meu colega entrou no meio da turma e já está falando melhor que eu. Gente, você não deve fazer isso. Comparar com outras pessoas não te ajuda. É contraprodutivo, eu costumo dizer. Por quê? 2 fatores. Primeiro, se você estiver bem em relação ao seu colega, você pode parar de estudar, porque você vai achar que está bem e tal, e você vai parar de estudar. Então não foi bom comparar. E se você estiver em uma posição inferior ao seu colega, você vai desanimar. Né? Porque você vai achar que não está aprendendo, que não tem inteligência, que, enfim, vai um monte de coisa negativa. Então o que você faz? Ó, dica, compara com você mesmo. Você começou a estudar hoje. Daqui 3 meses, você pensa assim, o que eu sabia fazer em fevereiro, o que eu sei fazer agora em maio? Agora você vai perceber um progresso. Daqui mais 3 meses, daqui 6 meses, o que eu sabia fazer em fevereiro, o que eu sei fazer agora em agosto? Tá? Agora sim você começou a perceber um progresso. Quer dizer, aí você está sendo não só mais justo, como você está comparando com você mesmo. E se depois desse período você não percebeu o progresso, aí é problema. Tá? Aí sim você pode falar, opa, tem coisa errada, alguma coisa está impedindo eu de aprender. Aí junto com o seu professor, com o método que você estuda, não sei, você vai buscar descobrir por que você não está aprendendo. Mas é assim que você compara, você não compara com outras pessoas. Segundo, gente, muito importante, ó, não tenha medo de errar, tá? Eu pego muito aluno, que o aluno ele tem um medo gigantesco de errar, de se expor. Mas eu vou pagar mico. Gente, língua é assim. Língua paga mico mesmo. Me diz uma coisa, quando você vê uma criança aprendendo a falar, ela fala tudo certinho? Uma criança de 2 aninhos, tá? Tá naquele início da alfabetização, né? Nem alfabetização, de fala mesmo, da linguagem. Fala certo, gente? Não, a criança fala galaná, picoca, ómbinos. Talvez se você lida com criança e você está lembrando de algumas palavrinhas que alguém que você lida com criança fala, né? A gente acha bonitinho. Só que se a criança não passar por esse processo, ela não vai falar. Tá? Então, você também, gente, não tem como você falar tudo certinho no início, você vai errar. Tá? E eu costumo até dizer para meus alunos assim, gente, me dá a oportunidade de errar para eu poder te ajudar. E o processo quando se fala de uma língua é justamente esse, você vai primeiro cometer alguns erros e você vai lapidando o seu inglês, né? É igual uma joia. Você pega um diamante lá, de repente você tem um brinco bonito, sei lá, um colar bonito que tem um diamante. Ele não era bonito assim, né? Ele não veio lá da natureza dessa forma. Ele veio uma pedra bruta que precisou ser limpa, precisou tirar todas as impurezas, precisou ser lapidada, purificada, para depois chegar nessa joia bonita que você tem. Então, quando você começa a estudar uma língua, é mais ou menos assim, ele vem meio sujo, vamos dizer assim, né? Sai galaná, depois vira guaraná. Né? E assim vai acontecer com o inglês. Por exemplo, eu tive uma aluna uma vez, que eu fui ensinar para ela como que se falava café da manhã em inglês. Tá? Não sei se alguém sabe como que é café da manhã em inglês. Café da manhã em inglês é breakfast. Né? Olha só, essa aluna sofreu para falar essa palavra. Por quê? Porque ela não aceitava pronunciar errado no início. Eu falava para ela, fulano, ó,
pode continuar falando assim, ah, não, mas você fala diferente. Então, gente, pensa nisso, ó. Esse ponto aqui que eu coloquei para vocês, não tenha medo de errar. Ele é fundamental, tá? Não só erro de errar na pronúncia, mas também de trocar palavras, porque tem palavras que têm som muito parecido em inglês. Então, às vezes você vai trocar, é natural, gente, tá? Quer ver duas palavras muito parecidas em inglês, que eu gosto também de comentar com os alunos? Beijo e chave. Tá? Existe uma história real de brasileiros que foram... Na verdade, uma brasileira que foi estudar nos Estados Unidos e morar numa casa de família. Daí ela lá com o chefe de família, nos primeiros dias, ele foi sair e ele entrou no carro, deixou a chave no banco, saiu, voltou e ela veio e sentou em cima da chave, né? E ele chegou e ele falou assim para ela, a frase em inglês, né? Give me the keys. Aí ela olhou para ele assim e deu um beijo nele, né? Que na verdade ele quis dizer, me dê as chaves. Aí ele assustou assim, deu um beijo no rosto, tá, gente? Aí ele, não, give me the keys, not the kiss. Ó, beijo é kiss. E chave é keys. Olha como que é parecido. Aí, gente, imagina, você tá começando a aprender inglês agora. Você vai fazer igual essa jovem. No final a história virou piada, todo mundo deu risada e aprendeu palavra nova. Então, quando você começa a falar inglês, não tenha medo de errar. E outra coisa que eu vou falar para vocês por experiência própria, tá? Os gringos, gente, principalmente americano, tá? Britânico também. Inclusive os britânicos, às vezes, são até mais educados um pouco do que os americanos. Mas ambos têm prazer que você aprenda a língua deles, tá? Então, quando você fala errado, o americano ele vai te ensinar o certo. Igual esse senhor fez com essa jovem, né? Ó, chave é keys. E beijo, kiss. Lembra lá da bala Ice Kiss? Né? Então, kiss é beijo. Palavras muito parecidas, porém, não são iguais. Portanto, não tenha medo de errar, tá? Passe pelo processo de erro, que isso vai te ajudar. E aí, dentro desse ponto, né, é você não ter medo de se expor também, tá bom? Outra coisa, relacionado, gente, não queira ter pronúncia perfeita desde o início, né? Porque, gente, isso também não é possível, como eu já falei, você vai falar errado, tá? Tem palavras em inglês, gente, que tem uma pronúncia chatinha de pronunciar, tá bom? E a nossa língua não está acostumada. Que nem eu falei para você da palavra lá, né? Do T, é T-I-D em inglês. A fonética do T em inglês, no inglês americano, que eu falei do water mais cedo aí, né? Não sei se todo mundo pegou, quem chegou agora. Bem-vinda Elizabeth, Elaine, Cutelaria, Forjadouro, sejam bem-vindos, tá? Estou também lá no YouTube e lá estou compartilhando a minha tela. Se você quiser assistir por lá no Stories aí tem o link. Então, gente, eu falei mais cedo a palavra water, né? Water. Não tem esse som em português. Essa fonética não tem. Então, aí você vai ter dificuldade, natural. Né? Então, a gente faz um som parecido, né? Ó, parar, esse era parecido, não tem esse som em inglês. Então, o water que o americano fala é parecido com esse nosso que a gente fala get up, a gente fala buddy, né? Mas tudo isso aí, esse rara não tem, tá bom? Se você fazer uma pesquisa mais profunda, você vai perceber que o que eu estou falando é verdadeiro. Segundo, gente, próximo. Não se corrija a todo momento, tá? Quer dizer, e nem corrija seu colega se você estiver estudando com alguém. É muito comum você toda hora ficar se corrigindo o colega assim por diante, ou se preocupando demais com isso. Não faça isso, porque a correção em excesso, ela te bloqueia. Pega uma criança, gente, que está começando a falar e corrige ela para você ver várias vezes. Você vai minar, interromper o processo de fala dessa criança. Tanto é que nenhum adulto faz isso. Quando a criança fala galaná, como eu disse o exemplo, você acha bonitinho, né? Você não corrige. Eu nunca vi nenhuma mãe falar assim, não fala galaná, o certo é guaraná. Não, ninguém faz isso, gente. Por que então você vai fazer isso com você? Por que você vai fazer isso com uma criança ou com um colega, que seja não é nem criança, com um adulto? Porque na verdade quem está aprendendo inglês é criança na língua, né? Tá? Então não faça isso. E uma última dica que eu vou passar para vocês aqui, gente, ó. Na minha opinião, a exposição exposição de 100% em inglês no início da aprendizagem é contraprodutivo, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Tem pessoa que já perguntou para mim assim, Edson, mas me diz uma coisa, lá na sua escola, lá no curso que você prega, que você ensina, fala inglês desde o primeiro dia?
Não, gente. Ah, mas meu colega estuda numa escola que é 100% inglês desde o primeiro dia. Eu não acredito nessa metodologia. Por quê? Primeiro, gente, o inglês 100% desde o primeiro dia frustra você, tá? É a mesma coisa, coloca um filme agora em inglês aí e tenta entender. Você não vai entender, gente. Tá? É complicado, né? Igual minha esposa estava esses dias aqui assistindo um programa em coreano. Gente, é frustrante, você não entende nada. Nada. Nem oi não dá para entender. Né? Então, às vezes, o inglês, de repente, você pode até pegar um hello, um happy, né, que são palavras, um love, que são palavras conhecidas aqui no português. Mas você pegar 100% inglês é frustrante. Tá? Então, você não vai entender. Segundo, gente, você precisa da conversão de português-inglês, inglês-português. Por quê? O nosso cérebro ele é formado por 2 hemisférios. Né? Então a gente precisa fazer a bilateralidade do cérebro, quer dizer, parte do cérebro trabalha 2 habilidades e a outra parte trabalha as outras 2. Quais são essas 4? Leitura, escrita, audição e fala. Você já escutou alguém falar assim, eu entendo bem inglês, mas eu não falo. Por quê? Porque ele trabalhou só uma habilidade. Né? Então, de repente, uma pessoa que nem pega um curso 100% inglês, depois de muito sofrer, talvez ele vai ter um bom ouvido, mas ele às vezes não sabe falar. Ou às vezes ele não consegue escrever. Né? Então você precisa, na minha opinião, e no método que eu prego, que eu aprendi, né? Na verdade não fui eu que criei, gente, tá? Mas que eu estudei, a gente ensina no começo português, inglês, português e variando, tá? Tem hora que eu falo inglês e você em português, tem hora que eu falo em português e você em inglês. Depois, conforme o seu nível vai aumentando, a gente vai diminuindo a quantidade de português e cada vez mais vai aumentando a quantidade do inglês. Bom, então esses pontos aqui, gente, ó, são pontos que eu acho que são importantes para você aprender inglês, você não cometer esses erros, você não fazer isso que está escrito agora, que está escrito aqui. Então agora, o que a gente vai fazer? Ó, vamos descobrir o que você deve fazer. Né? Falamos do que não fazer, agora vamos falar o que você deve fazer, então, algumas dicas importantes se você quer aprender inglês. E você vê aí, gente, que eu não estou falando de nenhuma escola de inglês, né? Eu estou falando apenas de dicas sobre metodologia e não sei que método que você estuda, o que você vai estudar, mas se você aplicar essas dicas que eu estou passando, eu tenho confiança que você vai ter bons resultados, tá? Vamos lá. O que você deve fazer, então, para você aprender inglês? Primeiro, gente, começou a aprender inglês, ó, se envolva com o inglês o máximo que você puder, tá? O que quer dizer, gente? Então, ó, não vou nem escrever não, mas se possível ouça músicas, assista filmes, leia matérias, programas de TV. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, que tem gringos, tenta falar com os gringos, né? Não fica com vergonha não, né? Tenta escutar lá o que eles estão falando, se a conversa não for privada, não for particular, né? Ou seja, se envolva com o inglês, gente. Tá? Que mais? Pega o seu celular, muda lá para inglês. Tá? Pega o seu computador, transfere para o idioma inglês, muda o seu tablet para inglês. Quer dizer, você vai começar aqui, mesmo estando aqui no Brasil, você vai começar a imergir no inglês. Aí a primeira, agora eu já vou dar uma dica para você que acontece muito com meus alunos, aconteceu comigo. Você vai lá e muda seu celular para inglês. Show, agora eu vou aprender inglês. Primeiro erro que dentro do celular apareceu uma mensagem em inglês, ai meu Deus, você volta para o português. Não, gente, não faça isso. Tá? Resista a essa tentação, a esse desejo de ir lá e mudar de novo o idioma para português e busca a tradução. Vai no tradutor, eu vou falar sobre isso. Tenta entender o que está escrito. Tá? Aí você vai se expondo cada vez mais ao inglês e, consequentemente, você vai aprender. Vai assistir um filme, gente? Nada de som em português, coloca som em inglês. Coloca a legenda em português, né? Porque lembra, se você pôr tudo em inglês, você não vai entender. Então coloca a legenda em português, mas o som em inglês. Tá? E de vez em quando você vai começar a pegar uma palavrinha ou outra. Daqui a pouco você já começa a brincar um pouquinho, já colocar um pouquinho da legenda em inglês também. Tá? Conforme você vai estudando. Até que chega uma hora que você tira tudo. Então, passo a passo. Tá? Mas aí, se às vezes você fala assim, mas assistir um filme inteiro de 2 horas é cansativo para mim. Então pega só um pedaço, gente. 5 minutos, 10 minutos, sei lá. Pega um pedacinho. Ou, faz diferente. Pega um programa que você já assistiu, um filme ou uma série até melhor, né? Que são menores. Aí você pega e só um pedaço lá que você já assistiu em português, agora você coloca em inglês. Então você vai acelerar o seu processo de aprendizagem, tá? Outra coisa, gente, ó, observe as coisas ao seu redor e comece a tentar traduzir, tá?
O que eu quero dizer com isso? Pensa assim, ó. Você vai andando, como que eu falo, por exemplo, você está na sua casa, como que eu falo mesa, cadeira, quarto, cozinha, banheiro, ó, só por onde você vai passando, já vai pensando nessas palavras. As que você não sabe, você anota para depois você perguntar, as que você já aprendeu, você vai estar revisando, tá? Aí você viu assim, um carro passando, criança brincando, cachorro latindo, ó, quer dizer, você vai aprendendo verbos de coisas do seu dia a dia, isso vai expandir o seu vocabulário. E aqueles que você já aprendeu, você vai estar revisando automaticamente fazendo isso, tá? Então essa é uma outra sugestão. Outra sugestão, gente, estude vocabulário dentro de um contexto, tá? Ou em frases. O que eu quero dizer, gente? Em vez de você pegar uma palavra sozinho, que nem eu falei assim, ó, café da manhã é breakfast. Talvez é melhor você falar assim, hoje eu não tomei café da manhã. Ó, agora eu peguei uma frase completa. Aí você vai aumentar, vai expandir o seu vocabulário quando você faz isso, tá? Você vai aumentando o seu vocabulário. E aí, falando sobre isso, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Existe um site, gente. Não, na verdade eu vou fazer diferente. Antes de eu dar dica, deixa eu falar mais uma coisa. Aqui, ó. Vou escrever aqui. Use recursos eletrônicos, tá? Ou não vou pôr ferramenta. Use ferramentas para adquirir vocabulário e treinar pronúncia. Tá? Então vamos lá. Vocabulário e treinar pronúncia. O que eu quero dizer com isso, gente? Existem algumas ferramentas que você pode usar que vai te ajudar. Por exemplo, todo mundo aí tem um celular, né? Ó, você está me assistindo aí no Instagram, provavelmente está no seu celular. Então no celular tem inúmeras ferramentas que podem te ajudar. E independente de ferramenta, existem sites. Então eu vou dar algumas dicas para você. Gente, ó, se quiser anota que são dicas valiosas, tá? Você não encontra isso em qualquer lugar. Olha só, um site muito legal que você pode treinar uma série de coisas. Eu vou até colocar aqui assim, ó, sites, tá? Ó, esse site aqui, gente, ó, context.reverso, tá? Na verdade, chama Reverso o site. Nesse site, gente, você pode aprender palavras em frases. Então você, que nem eu falei da palavra breakfast, você vai lá, entra nesse endereço que eu passei para vocês, mas não vai entrar agora não, tá? Fica comigo aqui na aula, depois você pratica isso. Você entra lá, na aba de cima vai ter algumas opções. O context, ele na verdade o nome já fala, é contexto. Então você vai colocar uma palavra que nem breakfast, que eu falei, né? Ou você fala assim, eu quero aprender uma frase que usa happy, né? Que é uma palavra que você já conhece. Aí ele vai te dar vários exemplos de frases onde contém a palavra happy. Isso vai expandir o seu vocabulário, tá? Por lá também tem como você testar pronúncia nesse site, tá? Por exemplo, como é que eu falo... Ó, vou escrever aqui, ó, essa palavra aqui, ó, escreve Philly, né? Como é que eu falo essa palavrinha aqui, gente, ó? Philly. Não é Philly, tá, gente? A pronúncia é file, tá? Olha que pronúncia diferente do que está escrito. Então você não vai saber. Então o que você faz? Entra lá no contexto aí, reverso, né? Aí, em vez de entrar no contest, vai ter uma outra opçãozinha lá de pronunciation e você vai pegar e vai treinar essa palavra, tá? Uma outra dica, gente, bem comum ou bem conhecida de muitos de vocês, né, é usar o famoso Google, né? Ó, vou colocar aqui, olha lá, gente, ó, o tradutor do Google. Edson, mas o tradutor do Google, sim, gente, o tradutor do Google ele pode te ajudar muito, tá? Você não deve simplesmente pegar uma frase e jogar no tradutor, porque às vezes ele traduz ao pé da letra e dá um sentido diferente, tá? É igual você chega para uma pessoa e fala assim, ei, beleza? Você está falando que a pessoa é bonita? Você está falando de alguma coisa que é belo? Não, gente, você está cumprimentando, percebe? Então se você jogar no Google, ele vai traduzir diferente, né? Não vai entender. Portanto, você não pode simplesmente usar todas as traduções do Google. Mas o Google Translator, né, o tradutor do Google, ele pode te ajudar para pegar pronúncia. Sim, ele pronuncia certinho, tá? Ele pode até pronunciar um pouco mais devagar, mas a pronúncia do Google está correta. Pode confiar na pronúncia. E ele pode te ajudar a complementar algumas traduções. Então, se você está com alguma dúvida, de repente você pode pegar uma segunda opinião juntando com outras coisas, o Google Tradutor pode te ajudar. Então, uma boa ferramenta. Ó, uma outra ferramenta, gente. Essa outra ferramenta, ela é show de bola. Gosto de sugerir muito para os meus alunos. Esse site aqui, gente, ó, chama youglish.com, tá? O que esse site faz, o youglish.com? O youglish.com, você pega uma palavra qualquer, ele vai procurar algum vídeo na internet que tem aquela palavra. Que nem, por exemplo, eu falei para vocês da palavra water e water. Essa aí, gente, fica show para você testar. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma outra aba no meu navegador.
para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho, gente. Só um segundo, estou abrindo aqui. Ó, Youglish, vamos colocar o Youglish aqui. Vou compartilhar com você. Opa, peraí, gente, deu errado aqui. Youglish. Aí, beleza. Vamos lá, ó, deixa eu compartilhar com você aqui minha tela para você ver essa ferramenta, tá? Essa ferramenta é muito legal, gente. Ah, você já está vendo a minha tela aí, né? Ó, muito bem, então você está vendo a minha tela. Youglish, tá vendo aqui, ó? Então vamos pegar essa palavrinha que eu falei do water, tá? Olha lá, ó. Aqui, tá vendo onde eu estou passando o mouse? Você tem all, que significa todos, né? Todos os tipos de inglês. Ó, US, inglês americano, né? Que vem de United States. Você tem UK, né? Que é o United Kingdom, que é o inglês britânico, né? Que é o Reino Unido. Ó, AUS, né? Que é de Austrália, tá bom? Então você tem aqui, ó, vários tipos de inglês. Então vamos colocar aqui no inglês americano, tá? Vamos lá. Aí eu vou mandar pronunciar. Não sei se vai sair o som aí para vocês, gente. Tá? Mas vamos deixar rodar aqui só para a gente testar. Calma aí que minha internet está um pouco lenta, gente, porque como eu estou transmitindo ao vivo, fica um pouquinho mais lento, tá? Então vamos lá. Territorial. You do not want to mess with a hippo or a rhino or a water buffalo. The bison in Yellowstone injure far more people than do the grizzly Olha, bears. quando você clica aqui So nessa can you setinha aqui, ó, imagine? pega outra palavra, vamos ver outra. In California, we don't have a water problem as much as we have an agriculture Percebeu? problem. Water, né? Vamos pegar outra, ó. We're in right now, the serene water, the perfect temperature, the hue coming from that sky, the fact that we went around the bend, we're surrounded by... Você viu do inglês americano. Agora eu vou mudar aqui, ó, para esse UK aqui, né, que United Kingdom. Vamos ver como é que eles pronunciam agora? Como eu havia falado para você antes. Isso aqui, gente, é filme, é coisa real, tá? Então não é aquele inglês de escolinha por aí. Vamos ouvir. You go to a mikveh, you immerse yourself in the water and a physical... Percebeu, gente? Do water. Então, olha só. Ó, liguei meu fone de novo, tá? É que eu precisava ouvir junto com você. Então, o que você está percebendo aí, gente? Você vai notar, olha, que esse site, gente, é fantástico para você treinar pronúncia. E o legal é que você vai pegar pronúncia real, né? Não é aquela, sabe aqueles cursos de inglês que você encontra em algumas escolas por aí? Não lá na nossa, né? Que usa aquele inglês devagarzinho para agradar as pessoas. Aqui não, você vai ouvir em inglês real. Inclusive, gente, isso é uma dica que eu esqueci de colocar. Ó. Procure sempre usar a velocidade natural quando você estiver estudando inglês, tá? Falar mais devagar não te ajuda. Você já viu, por exemplo, só fazendo um parênteses rapidinho, alguma mãe falando com a criança mais ou menos assim, ó. Mamãe disse para você não fazer isso. Mamãe ficou triste. Você já viu alguma mãe falando assim, gente? Jamais. A mãe fala, igual eu tô falando aqui, ó, rapidinho e tal, e a criança entende. Então use velocidade natural, porque você vai entender. Bom, mas voltando aqui às nossas dicas. Ó, então, deixa eu ver se tem mais algum site legal para compartilhar com vocês. Tem mais um, gente. Ó. Um outro site legal também para compartilhar com vocês, que também vai te ajudar, é esse aqui, ó, Forvo, tá? Forvo.com. É um outro site que vai te ajudar nessa questão de frases, de palavras, de pronúncia e assim por diante, tá? Então, ó, sites legais que você pode usar se você estiver estudando inglês. Outra dica, gente, estude os 3 tempos verbais juntos, tá? Olha lá, estude os 3 tempos verbais. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de falar com um aluninho lá na escola, que ele está vindo de uma outra escola, está querendo estudar conosco, e ele já tem, se eu não me engano, são 2 anos de inglês numa outra escola. Muitos métodos de inglês ensinam um tempo verbal de cada vez. É um período de mais ou menos um semestre de presente, depois um semestre de passado, depois entra no futuro. O garotinho, gente, segundo a família lá, já tem quase 2 anos de escola, de inglês numa escola assim, e ainda não aprendeu o futuro. Então eu pergunto para você, quando você era criança, não, você não vai lembrar, né? Mas quando você conversa com uma criança, você conversa só no presente? Só no passado? Ou você conversa nos 3 tempos verbais juntos? Obviamente, nos 3, né? Então por que você vai estudar inglês um de cada vez, gente? Não tem lógica isso. Na verdade, eu não sei explicar por que as escolas usam esse método.
tá? Mas eu não ensino inglês assim e sugiro que você não estude inglês assim também. Não é natural, né? Não foi assim que você aprendeu sua língua e eu acredito que não é assim que você vai aprender o inglês da melhor forma. Ó, outra dica, gente. Não tente traduzir palavra por palavra, tá? No início. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, foque no que você sabe, tá? No que você sabe. Muito bem, então olha, no começo não tenta traduzir palavrinha por palavrinha, porque vai ficar difícil, tenta pegar um contexto. E aí você foca no que você sabe. Então a pessoa falou uma frase, tem 2 palavras lá no meio que você já sabe, através dessa frase você consegue entender o restante. Muitas vezes isso é possível. Enquanto que se você ficar querendo pegar palavrinha por palavrinha, a pessoa continuou falando, sei lá, o áudio continuou rodando e você perdeu todo o restante para frente, tá? Então não faça isso no começo. Lá no final, quando você já estiver num nível mais especialista, vamos dizer assim, né, já estiver fluente, aí sim, igual hoje, né, eu vejo uma palavra diferente, aí eu quero saber o significado. Mas no começo não, eu focava naquilo que eu já sabia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que mais ou menos isso aí, gente. Agora, algumas perguntas que algumas pessoas já me disseram. Posso usar um dicionário? Pode, gente, com certeza, tá? No começo, usa dicionário português e inglês. Depois, com o tempo, mude para um dicionário todo em inglês. Isso vai melhorar também, vai acelerar a sua aprendizagem. E eu já falei sobre o Google Tradutor, que é uma boa ferramenta também para você aprender, tá bom? Muito bem, gente. Estamos já com mais de meia hora de live. Então, obrigado a todo mundo que está assistindo comigo. Pessoal que está aí no Insta, também no YouTube. Vamos aprender agora um pouquinho de inglês. Vamos aprender umas palavrinhas em inglês, né? Só que antes de eu aprender, eu queria fazer agora uma questão com você, ó. Talvez você agora, depois de tudo isso que eu falei, talvez na sua cabeça vai vir essa questão aqui, ó. Vou colocar aqui até numa letra maior um pouco. Poxa, Edson, então quer dizer que eu preciso de saber tudo isso, eu preciso de fazer tudo isso para aprender inglês? E a resposta, gente, é... Não, gente, não precisa. O que eu estou falando para vocês são coisas que vai acelerar o seu aprendizado. Vai fazer você aprender mais rápido e mais fácil, tá? Mas se você, de repente, não tem tempo para assistir um filme, para ler alguma coisa, se você não tem como se expor ao inglês, como eu falei, se você não tem tempo de acessar esses sites, quer dizer que você não vai aprender? Não, gente. Se você seguir uma metodologia adequada e procurar ter uma constância, você vai aprender. O importante é você ter constância. Não adianta nada você estudar 2 horas de inglês hoje, ó, nós estamos aqui com 40 minutos quase já de aula, né? E se a gente fizesse uma aula só de conteúdo mesmo, não adiantaria nada e depois você ficar um mês sem estudar nada, não vai aprender, tá? E talvez até agora eu vou começar a ensinar umas coisinhas para vocês. Talvez você pode pensar assim, mas ele só enrolou até agora. Não, gente, não enrolei, eu estou dando base para você aprender, porque essas dicas que eu dei vai ajudar você a aprender em qualquer escola, não precisa nem ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa, tá? São dicas importantes que vai acelerar a sua aprendizagem. Bom, falando então de primeiras palavras, eu queria ensinar para vocês hoje, gente, falar um pouquinho sobre rotina, tá? Porque, ó, que em inglês escreve routine, tá? Porque a rotina, gente, é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo tem, né? Todo mundo, todos os dias você acorda, levanta, toma café, sei lá, sai de casa, troca, almoça, enfim. Como que eu posso falar isso então? Porque são palavras que são do dia a dia, então você vai ter facilidade de praticar essas palavras. Tá? E o uso dessas frases aí relacionadas com a nossa rotina. Então eu vou te ensinar hoje algumas palavrinhas para você descrever a sua rotina. Bora aprender? Vamos lá? Então vamos lá. Se você ficou até agora comigo, gente, indica que você realmente quer aprender. É sinal de que você está interessado em aprender coisas diferentes. Deixa eu ver alguns comentários aqui, gente, que o pessoal está fazendo aqui para mim no Instagram, tá? Alex, obrigado, Alex. Ótimas dicas, muito bom, ótimas dicas, vou acompanhar. Ficam salvas as lives? Vai ficar salvo sim, tá, Alex? Por um período a gente deixa salvo, depois de um tempo talvez a live pode sair, mas ela ainda vai ficar salva um pouquinho. Mas vamos lá, gente, vamos praticar agora um pouquinho. Vamos falar sobre rotina, tá? Então eu vou ensinar para vocês, primeiramente, ó, 2 frasezinhas aqui em inglês. Então quem está comigo no YouTube, como eu disse, vai acompanhar melhor. Olha lá, gente, ó, você vai começar assim, ó. De manhã eu... E você vai falar o que você faz de manhã. Depois você vai falar à tarde eu e vai falar o que você faz
à tarde, tá? Então a frase tá aqui, eu coloquei, vou colocar ela em azul, para ficar mais fácil para você. Então você vai dizer assim, ó, in the mornings I, né, quer dizer, in the mornings, que são todas as manhãs, eu estou falando de maneira generalizada. In the mornings I, e você vai falar os verbos, as ações que você faz durante o dia, eu vou te ensinar. À tarde, você vai falar in the afternoons I, tá? Lembra que eu falei da dica de pronúncia? Talvez agora você fale assim, ai meu Deus, não entendi nada que ele falou. Eu vou repetir, mas vou repetir do mesmo jeito, na mesma velocidade. De manhã você vai dizer in the mornings I, de manhã eu, é a tradução. À tarde você vai dizer in the afternoons I, essa é a tradução do que você vai colocar à tarde. Muito bem, aí nós vamos colocar algumas ações, tá? Eu peguei apenas algumas aqui, gente. Talvez vai ter coisa que você faz no seu dia que eu não trouxe, tá bom? É só para demonstrar para você como que você pode aprender com uma certa facilidade. Deixa eu jogar isso aqui tudo para uma outra página, que vai ficar melhor para o pessoal que está me acompanhando no YouTube. Tá? Então vamos lá, gente, ó. Vou até tirar esse português aqui e deixar só o inglês. Ó, eu tenho aqui uma série de palavrinhas relacionadas com as ações do dia a dia, tá bom? Se você quiser fazer junto comigo, não sei se onde você está, você pode pronunciar onde você está assistindo. Se sim, pratica junto comigo aí, tá? Então aqui você tem assim, ó, o verbo primeiro aqui, ó, acordar, fica wake up. Depois, levantar, get up. Ó, vestir-se, get dressed. Tomar café da manhã, have breakfast. Sair de casa, leave home. Pegar um ônibus, take a bus. Ir para, e você vai falar para onde? Por exemplo, vou pôr entre parênteses aqui, ó. Suponhamos que você vai para o trabalho, tá? Então nós vamos colocar go to work, tá? Se você vai para a escola, né? Não sei, aí você vai colocar go to school, tá bom? Muito bem. Então, ó, deixa eu só fazer uma mudança aqui para melhorar para quem está me assistindo. Aí, então vamos lá, gente, ó. Então, de novo, para você praticar, ó. Wake up, levantar, acordar. Get up, levantar. Get dressed, vestir-se. Have breakfast, tomar café da manhã. Leave home, sair de casa. Take a bus, pegar o ônibus. Go to work, ir para o trabalho. Go to school, ir para a escola, tá? Aí agora você vai falar assim, por exemplo, in the mornings I wake up, get dressed, você troca de roupa, né? Ninguém seca a roupa de mil. Aí você fala assim, eu não tomo café da manhã, então você pula, tá? Pula o café da manhã. Se você toma, have breakfast, leave home, and, vamos usar a palavrinha e. Em inglês é and, tá? Vou colocar aqui, ó, pra você, ó, aqui embaixo, tá bom? Vou colocar em azul também pra você saber que é outra. Na verdade, vou colocar em vermelho esse. Ó, and go to school, go to work. Beleza, você fez uma frase, né? Então, olha, repete comigo aí, gente, ó. In the mornings I wake up, get dressed, have breakfast, leave home, and go to school, tá? Ou go to work. Joia, já fiz a primeira frase. Bom, se você quiser, você vai complementar com mais coisas. O que a gente tem aqui, gente? Ó, você tem depois, ó, work, né? Que eu trabalho. Né? Aí você pode dizer I work, ou nem precisa, você continua falando, tá? O que mais, gente? Ó, de manhã você tem o quê? Você, hora do almoço, almoça. Então, have lunch, eu almoço. Depois, go back to, volto para, aí você vai colocar o lugar que você falou antes. Então, se você falou que era trabalho, então você vai lá, go back to work, volto para o trabalho. Go back to school, volto para a escola, tá bom? Você vai completar. E aí depois, get home, chega em casa, tá? Beleza, eu estou só colocando algumas palavrinhas para você por enquanto, para não complicar demais a sua vida. Então vamos parar por aqui, eu vou passar para a linha de baixo. Então essas duas aqui, gente, eu vou usar relacionadas com a minha rotina. Se você quiser, vamos dividir. Você pode fazer o seguinte, ó. Vou até colocar para facilitar para você, ó. A gente vai fazer assim, ó. In the mornings I, aí você pega esses verbos aqui que dá certo para você, e depois à tarde, aí você pode colocar esses outros verbos aqui, olha, tá? Refere-se ao que você faz à tarde. Então, ó, à tarde vamos colocar aqui, ó, um almoço, né? Depois volto para o trabalho, aí eu vou colocar assim, gente, ó, trabalho e chega em casa, tá? Vamos fazer desse jeito aqui, só para você treinar o get home, que é chegar em casa, ok? Vamos usar um último aqui, ó, que eu não coloquei, at night. Eu não coloquei at night, vou colocar para você agora, tá? Ó, então à noite eu
Vamos colocar aqui também em azulzinho como estava no outro. Então fica assim, à noite eu tomo banho, take a shower, eu janto, have dinner, tá? Depois eu navego, desculpa gente, eu navego na internet e surf on the net e go to bed, vou pra cama, vou dormir. Fechou? Vamos treinar então? Então faz do jeito que está aqui na minha tela, gente. Ó, e aí você pode usar o and, que é e entre um verbo e outro, se você preferir, tá? Então eu vou repetir tudo para você do jeito que está escrito aqui, ó. In the mornings I wake up, get dressed, have breakfast, leave home, take a bus, go to work, tá? Ou go to school. No meu caso, go to work. Eu trabalho na escola, né? Então, mas é go to work que eu vou trabalhar. Ó, in the afternoons I have lunch, go back to work, and get home. E chego em casa. Ó, beleza, tá? Depois eu chego em casa. Por enquanto vamos ficar nisso. E à noite, gente, ó. At night, I take a shower, eu tomo banho. Have dinner, eu janto. Surf on the net, navego na internet. And go to bed. E vou pra cama. Fechou? Vê se você consegue praticar aí também, gente. Então, um minutinho para você praticar. Beleza? Legal, ó. Então o que você está vendo aí, gente? Ó, você montou uma frase bem simples por enquanto, né? Descrevendo a sua rotina, né? Routine, ó. Descrevendo a sua rotina em inglês. Então assim, gente, é a melhor forma de aprender, que é a última dica que eu vou dar para você, que é o quê? Comece a estudar inglês pelas coisas do dia a dia, tá? Às vezes tem métodos que o professor traz um texto gigantesco, difícil, com assuntos super pesados, que você fala assim, por que eu estou estudando isso? Né? No começo, gente, isso é desanimador. Meus alunos, às vezes, falam que as professoras trazem textos em colégio para eles traduzirem super pesados, gente. Os meninos não sabem nem verbo to be, né? E a professora traz um texto super pesado. Não é nem questão que eu estou criticando, eu estou apenas dizendo que esse tipo de método, ele demora muito mais para trazer resultado. Foca nas coisas do dia a dia. Hoje nós falamos, então, sobre rotina, tá? Ensinei para você bem simplesinho aqui, focando em quem está começando a aprender, como que você descreve a sua rotina. Depois, em outras aulas, eu vou falar um pouquinho mais sobre outros assuntos. Falou, galera? Muito bem, ó. 1 hora já praticamente, né? Obrigado se você ficou comigo até agora. Espero que eu te ajudei de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo aí, assiste tudo de novo, tá? Eu tenho certeza que eu passei aqui dicas muito legais que podem ajudar você. A estudar inglês em qualquer método que você quiser aprender, tá? Fica ligado nos nossos canais, no YouTube, se você está no YouTube. Se você gostou da aula, curte aí, tá? Compartilha, se inscreve. Também fica atento aí ao nosso Instagram, você que está no Instagram. Fica atento lá no Facebook da Escola Advance, ou no meu pessoal, que eu vou estar sempre postando alguma coisa legal que possa compartilhar, que possa contribuir com o crescimento de vocês em inglês. E tem vários conteúdos também de outras áreas também lá nos nossos canais, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado você que ficou comigo até agora. Uma boa noite aí e a gente se vê em breve. Ó, see you, te vejo, tá bom? Bye, bye.